terceira edição do Terra Madre Brasil acontece entre os dias 17 e 22 de novembro, desta vez no formato online, por causa da pandemia. O evento conta com a co-realização do Governo do Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. A programação integra o evento internacional Terra Madre Salone del Gusto 2020, que teve seu lançamento desde o último dia 8 até neste 12 de outubro e segue por 6 meses até abril de 2021, período em que acontece o Congresso Internacional do Slow Food. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Valentina Bianco, ela que é coordenadora de parcerias institucionais da Associação Slow Food Brasil e representante do Slow Food Internacional no conselho dessa associação. Oi, Valentina, bom dia. Bom dia a todo mundo, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco das novidades sobre nosso evento nesse formato novo. Muito bem, seja bem-vinda. E vamos também conversar com o Matheus Tremembé, ele que é agricultor e realiza pesca artesanal, é da etnia Tremembé, da cidade de Itapipoca, no Ceará, e está estudando agronomia. Oi, Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui para falar um pouco da nossa identidade de cultura alimentar e da importância da valorização desses saberes e sabores para a nossa convivência com o semiárido, com o Brasil e com o mundo. Muito bem. Vou começar aqui com a Valentina. Valentina, eu queria que você explicasse inicialmente o movimento Slow Food, para quem não conhece, um breve histórico, e falar da importância do Terra Madre também, né? E este ano, nesse formato, né, online. Conta pra gente o objetivo desse Terra Madre e um pouquinho do histórico. Tá certo. Então, o movimento Slow Food é um movimento que leva uns 30 anos de trajetória, nasceu no meado dos anos 80, surgiu na Itália, foi se difundindo na Europa ao longo dos anos 90 e desde o início de 2000 que o movimento ele começou a se capilarizar em outros continentes e que chegou aqui na América Latina. O Slow Food tem como pilares a defesa do acesso a alimento bom, limpos e justos para todos e defende a biodiversidade, a cultura alimentar, promove a educação alimentar e do gosto e tem um viés muito importante em termos de incidência política. Considerando esses pilares e essas linhas de atuação do movimento, é que a gente organiza a terceira edição do evento Terra Madre Brasil, que contemplará todos esses aspectos ao longo de uma programação de 6 dias, como você já falou, de 17 a 22 de novembro, e com o grande desafio de ser a primeira vez um evento totalmente online. Exato. Esse evento totalmente online, ele traz alguns desafios, né? Tem aspectos negativos, mas tem aspectos positivos também, né? A gente está aprendendo muito, aprendendo fazendo, porque é a primeira edição nesse formato, tanto o evento internacional, que foi lançado no dia 8 de outubro, aconteceu pela primeira vez também nesse formato digital, e a gente está acompanhando, né, essas mudanças, e o evento Terra Madre Brasil tinha sido desenhado para ser um evento presencial no mês de junho de 2020, aconteceria na cidade de Salvador, e foi todo reformulado agora para ser um evento online. Tem algumas atividades que a gente acredita que, de certa forma, não perderão muito em termos de conteúdos e de trocas, mas a gente já está sentindo, né, a falta de poder fazer um encontro presencial, de aproximação entre as pessoas, de troca. O Terra Madre é muito mais do que um evento, né? Ele é um encontro que permite aproximações, trocas de experiências, de aprendizados, tem um aspecto sensorial muito importante de despertar, né, todos os nossos sentidos através de degustações, do tato, de instalações educativas. Então, a gente está tentando transpor tudo isso dentro da plataforma virtual, no próprio site do evento, que é o Terra Madre Brasil, e tem algumas instalações e atividades educativas que, inclusive, envolverão crianças, que a gente está tentando adequar para esse novo formato. Vou falar agora com o Matheus, que vai participar, né, do Terra Madre Brasil. Matheus, você que é da etnia Tremembé, aí da cidade de Itapipoca, no Ceará. Conta pra gente essa sua experiência como agricultor, você que realiza a pesca artesanal, é filho de pescador, não é? Eu queria que você falasse da importância do Terra Madre a partir aí do seu território.
Então, a importância do Terra Amada é justamente para poder fortalecer esse compartilhamento de informações, né, de experiências dentro dos territórios, para que outras pessoas possam reconhecer e se identificar com essa tradição, com esse saber fazer, que é tão importante, que é retirada da agricultura familiar, que é retirada da pesca artesanal, que é retirada da coletividade, mas também da defesa do território, porque não se pode falar de alimento limpo, justo e bom sem se falar em defesa do território, porque tudo passa por uma organização e pelo coletivo, né? Que a gente já tem um ditado que é dito dentro da rede de agroecologia, que é: se a gente planta, o chão dá, né? Mas se o campo não planta, a cidade não janta. Então, é importante a gente reconhecer a importância do agricultor familiar, do pescador, e o Terra Amada certamente vai trazer isso com muita nesse ano com um pouco mais de um desafio maior, mas com muita compreensão, com muita importância nesse momento. Exato. E, Matheus, eu quero que você conte um pouquinho a sua história de vida, né? Quer dizer, você realiza aí a pesca artesanal, você deve ter aprendido com o teu pai, eu queria saber com quem que teu pai aprendeu, eu queria que você contasse um pouco o histórico aí da família, a importância, né, dos saberes de uma aldeia indígena da etnia Tremembé. Então, o povo Tremembé está localizado no litoral oeste do estado do Ceará, no município de Itapipoca, uma terra de 3.580 hectares, onde vivem 150 famílias indígenas, um território muito localizado entre o rio e o mar, né? Tem o rio Mundaú e tem o mar. Então, meu pai, desde os 10 anos de idade, é pescador, pesca no mar lá fora, passa de 5 dias numa canoa, né? a pano, a vela, né? Não é nada motorizado. Então, ver o meu pai chegando do mar, né, eu quando criança, e esperar meu pai na beira da praia, ver ele trazendo aqueles peixes, né, peixes muitas vezes maiores do que eu na época, eu tinha 10 anos de idade, meu pai trazia peixe do meu tamanho, e eu perguntava como ele conseguia trazer aquele peixe. E meu pai sempre tinha uma frase, tem até hoje, que o pouco com Deus é muito, muito, sem Deus não é nada. Não se pode jogar fora alimento porque outras pessoas podem estar passando fome. E tinha uma coisa que meu pai sempre ensinou, que é compartilhar o alimento. Não se pode, de maneira alguma, jogar alimento fora porque tem sempre alguém do lado precisando. Então, esses saberes, esses compreensão, esses ensinamentos, para mim foram importantes para a pessoa que eu sou hoje. Porque eu tive uma trajetória de aprender a pescar, de aprender a plantar com ele, e após isso eu fui ser professor de uma escola indígena, que é a escola indígena da nossa terra indígena, por 2 anos, e aí eu pude compartilhar um pouco desses conhecimentos dentro das aulas, ou seja, eu não conseguia dar aula dentro de uma sala fechada, porque para mim era um desafio eu falar da agricultura familiar, eu falar dessa tradição, sem apresentar, de fato, essa realidade. Então, minha mãe é agricultora também. Nós hoje fazemos os plantios coletivos dentro do território, mas também temos o familiar, né? Mas também empoderamos outros jovens a estar buscando trabalhar a agricultura dentro do território. Eu, há 2 anos atrás, saí dentro da aldeia para fazer agronomia, justamente porque vi a ameaça que é o falso modelo de desenvolvimento econômico existente no nosso país, que ameaça diretamente as terras indígenas, que ameaça diretamente a nós, jovens do campo. Porque nós, jovens do campo, muitas vezes precisávamos sair para a cidade grande para poder lá conseguir um emprego e conseguir se manter. Hoje não, a coisa está sendo diferente. Nós vamos para a cidade, muitas vezes, buscar um conhecimento que às vezes não tinha, mas nós vamos viver no campo. Temos esse olhar para a valorização do espaço em que nascemos e nos criamos, porque entendemos que é lá que nós queremos construir vida, ter filhos, né, ser avô, e passar esses conhecimentos de geração para geração. E isso é defesa do território, isso é defender a não perda da identidade, porque é isso que eu digo, o cearense, o nordestino tem uma identidade, e nós, povos indígenas, temos identidades, e nós, juventude, temos que nos preocupar com a identidade deixada pelos nossos mais velhos. Muito bem, Matheus, eu já vou voltar a conversar com você, quero saber, compartilhar também esses ensinamentos que você ensina aí, né, na escola,
eu queria que você compartilhasse também com os ouvintes, com os internautas, com os telespectadores. Eu já vou te fazer uma pergunta. E vou perguntar agora, exatamente para a Valentina, sobre a importância, né, disso que o Matheus está falando, né, Valentina? O Slow Food, ele tem essa preocupação mesmo de resgatar toda essa ancestralidade? O Slow Food, desde que ele surgiu, ele nasceu como um movimento em contraposição com a padronização da agricultura, dos alimentos, das culturas alimentares, e por isso a gente, apesar de ser um movimento nascido na Itália, ele leva esse nome em inglês porque ele se contrapõe a tudo que o fast food promove. E nessa batalha, o Slow Food identificou nos agricultores familiares, nos camponeses, nos povos indígenas, comunidades tradicionais, de forma geral, nos povos originários, o maior aliados para essa batalha, porque lá que a gente está valorizando o território, defendendo a terra, mantendo culturas alimentares, mantendo em pé florestas, mantendo em pé a sociobiodiversidade. Então, não tem, dentro da rede, o papel dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, é fundamental para a gente alcançar a nossa missão, né, que é a defesa da biodiversidade. E dentro da rede Slow Food, mundialmente, existe uma outra rede, que é a rede Terra Madre Indígena, que envolve povos originários de diferentes países, que estão articulados em contato e em compartilhamento de experiências de forma continuativa e que têm seus encontros presenciais periódicos. Só no último ano, de 2019 para 2020, foram realizados 3 encontros presenciais de compartilhamento de experiências entre povos originários da Ásia, da África e da América Latina e do Caribe. E a gente quer reproduzir um pouco esse espaço de encontro, de troca de experiência por dentro do Terra Madre Brasil. Então, dentro da programação do encontro, tanto nas rodas de conversas, nos diálogos, nas oficinas do gosto, a ideia é trazer esses representantes dessas comunidades de diferentes povos, Guarani, Tremembé, Juruna, Sateremaué e outros, Quiriri, do Nordeste, né? Para que a gente possa fomentar essa troca de experiência, para que a sociedade brasileira que vai acompanhar online nosso evento possa ter essa oportunidade de ter acesso a conhecimentos que muitas vezes não chegam em todo o mundo, né? A gente sabe que por dentro do movimento a gente tem constantemente uma oportunidade muito grande de troca, mas muitas vezes esses saberes, esses conhecimentos, essas lutas e esses desafios que as comunidades vivem diariamente não são conhecidas por todo mundo. Então, o nosso mote, o nosso espírito de Terra Madre é fazer com que tudo isso circule de uma forma maior dentro da sociedade. Exato. E dentro também dessa proposta, né, enfim, que você acabou de falar, tem a Arca do Gosto, né? Eu queria que você falasse dessa Arca do Gosto. A Arca do Gosto, ela simbolicamente, né, retrata essa grande arca, esse barco, onde a gente vai catalogando alimentos que correm risco de desaparecer. São alimentos que são próprios das comunidades, e esse catálogo tem como intuito divulgar, educar as pessoas, fazer com que as pessoas conheçam esses alimentos de extrativismo, de pesca, de agricultura familiar, que corre risco de desaparecer. Muitos desses alimentos são in natura, outros são fruto de técnica e conhecimento tradicionais de beneficiamento. E, inclusive, eu sei que o Matheus tem algo para compartilhar, porque ele foi responsável pela indicação de um desses alimentos para a Arca do Gosto, né, Matheus? Exato. E, Matheus, aproveitar esse gancho, por isso que eu já fiz a pergunta da Arca do Gosto, eu vi um vídeo seu falando sobre o Batiputá. Eu queria que você falasse sobre o Batiputá, explicasse, né, para as pessoas que estão acompanhando, do que se trata. Explica para a gente, Matheus. Então, Batiputá é um fruto do território Tremembé, que é muito presente na região litorânea do estado do Ceará, né, do Nordeste, de alguma forma, mas no território Barra do Mundaú ele é muito presente e tem uma história por trás disso dentro da nossa cultura. Os nossos mais velhos faziam esse óleo há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, e até hoje a gente faz esse óleo, tanto como medicina, mas também como alimentação. Esse é um óleo que é raro, né, que é um óleo especial, porque a gente só encontra naquele território sendo produzido por nós, da Barra do Mundaú,
E há 11 anos atrás, a gente decidiu fazer uma festa em homenagem a esse óleo, mas também para valorizar todos os frutos, que chama-se Festa do Murici e Batiputá. É uma festa na segunda semana de janeiro, que é uma semana inteira de louvação a esse fruto, de preparo desse óleo, né, de compartilhamento de saberes, mas também de sabores, né, de troca de conhecimentos e experiências com os troncos velhos. E esse óleo foi um produto que a gente pesquisou no Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia Social, aqui na Escola de Gastronomia Social em Fortaleza, em que a gente teve 2 membros do Slow Food trabalhando com a gente como mentores, que foi o Jerônimo Vilas Boas e o Fábio Mena, né, que são da empresa também, mas que fizeram um trabalho muito bom, eu digo comigo também, porque eu era o pesquisador, no caso, mas que deram orientações muito importantes para que eu reconhecesse a necessidade também de trazer outros jovens para esse debate, né, para essa fala, porque não adianta para poder ser povo, mas nós temos que ter multiplicação desses conhecimentos. E a pesquisa do Batiputá, o óleo sagrado que alimenta e cura, saberes e sabores do povo indígena Tremembé da Barra do Mundaú, ela foi um pontapé que foi dado há alguns anos atrás, mas que hoje, nesse período de pandemia, né, nós começamos a vibrar ao saber que vamos receber o Slow Food dentro do nosso território, a entender também a importância que ele teve para outros povos, no sentido do reconhecimento dessas receitas, né, na sistematização desses saberes. Então, o óleo do Batiputá é sagrado, é especial, porque ele é único para a gente, Tremembé da Barra do Mundaú. E foi indicado a... Muito bem. E para que é bom o óleo Batiputá? Explica melhor para a gente. Que então, cura? O óleo do Batiputá, na nossa cultura, ele é usado como uma cura para gastrite, para inflamação. É um óleo diferenciado porque você, ao se alimentar dele, você também está sendo curado, né? Isso é um conhecimento tradicional, claro, né? Um conhecimento empírico. A ciência também, por meio de uma pesquisa, né, farmacológica, já comprovou essa eficiência do óleo, mas que para a gente, enquanto povo indígena, é importante ter a ciência falando, a ciência acadêmica, mas que também é importante nós, enquanto povo, valorizar esses saberes dos nossos ancestrais, dos nossos troncos velhos, dos nossos anciões. Muito bem. E eu lembro, inclusive, de um documentário, acho que é Muito Além do Peso, e eu lembro de crianças, né, inclusive em aldeias indígenas, já que estavam obesas, porque estavam se alimentando mal. E eu sei que você tem uma grande preocupação em relação a isso, né, com as crianças, com os jovens, e com essa riqueza toda, né, da agricultura, que vem aí desde a ancestralidade, né, produtos sendo cultivados, com essa riqueza toda, e existe essa competição em relação a esses alimentos fast food, né? E como é que é esse trabalho que você realiza, tanto na escola, quanto na aldeia, enfim? Então, o trabalho ele é coletivo. Eu, na verdade, estou aqui fora do território, no sentido de estar estudando também, mas o debate ele é totalmente interativo entre as lideranças, entre os professores, entre a equipe de saúde local, que é importante essa conexão entre as organizações de base. Por exemplo, o Povo Tremembé realiza várias festas durante o ano, festa do município de Batiputá em janeiro, festa de Iemanjá em fevereiro, um projeto em março, a festa do bolo, que é a festa do preparo, né, que é da agricultura, da farinhada, que prepara-se os bolos brancos para se alimentar durante uma semana com bolo branco e com peixe, né? E aí a gente tem abrir um projeto na escola que trabalha totalmente esses conhecimentos com as crianças, e temos festa da farinhada, temos rituais dos alimentos e noites culturais. E para isso, a gente tem como centralidade trazer as crianças para dentro dessa prática, para que as crianças vejam os adultos fazendo e elas também construam junto aquele prato, que elas possam ir à noite pescar junto com a gente durante as festas. Quem já foi em uma festa do Povo Tremembé, né, pode constatar, durante esses 5 dias, geralmente, o quanto é especial você ir para o rio à noite pescar e chegar antes da noite cultural terminar e ter que preparar um caldeirão de comida para todo mundo sair comer um caranguejo, comer um aratum, comer um goiamum, peixe cozido ou assado,
né? Então, para a gente é especial, porque o alimento ele é a identidade, mas ele também representa a nossa cultura, o nosso ser, né? Então, é isso. Que resulta em saúde, né? Sim. Sim, a gente é o que a gente come. Exato. Agora, a gente sabe que tem 3 eixos, né? O evento, cultura alimentar e biodiversidade, educação alimentar, segurança alimentar e nutricional e alimentação escolar, e incidência política e mobilização da sociedade civil. São esses os temas. E eu queria que, nessa fala final, vocês comentassem como estão vendo tudo que está acontecendo no Brasil hoje, né? Com esse governo Bolsonaro e todo esse retrocesso. E eu até pergunto para a Valentina, né, que é enfim, conhece bem qual que é essa repercussão mundial, né, já que o Slow Food é uma entidade que está em diversos países, como é que eles estão acompanhando tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, Valentina? Bom, como você já falou, né, é um período de grandes retrocessos. Eu, pessoalmente, venho acompanhando e trabalhando com o Brasil. Estava comentando há pouco com o Matheus, antes da nossa conversa aqui, que sou italiana, mas estou já há 11 anos em contato com o Brasil, e cheguei num momento que claramente era um momento muito inspirador, de grandes oportunidades, onde a gente viu crescer muitas políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa. A gente viu muitas políticas interessantes para a questão da alimentação escolar, das políticas de aquisições de alimentos. Então, para alguém com o meu perfil, né, que eu vinha de estudar políticas públicas para associativismo, cooperativismo, economia solidária, certamente o Brasil foi um país que me inspirou muito e onde eu acreditei que ia aprender bastante. E nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil continuar a resistir e se manter aqui. Como movimento Slow Food, a gente tem tido de 2000 até 2015 uma relação muito importante em nível federal com o antigo e extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Cultura. Inclusive, realizamos 2 edições de Terra Madre e muitas articulações com muitas comunidades rurais brasileiras, em torno da Arca do Gosto e das Fortalezas, né, que é outro programa do Slow Food, que articula o trabalho das comunidades em torno desses alimentos, de toda a cadeia até a comercialização. E de 2015 para cá tem sido só um grande tentativa de resistência e de resiliências. A gente tem, obviamente, o movimento ele continua, porque é um movimento da sociedade civil, que ele se articula a partir do ativismo das pessoas que defendem em forma de rede essa causa. A repercussão do que está acontecendo no Brasil está chegando lá fora. A gente vê já a União Europeia e alguns outros países que estão também dando um passo atrás em relação ao apoio ao Brasil. A gente vê a cooperação da Noruega, que sempre tem sido muito presente no Brasil, e a cooperação da Alemanha, tendo muita dificuldade em continuar apoiando o Brasil pela falta de identificação com a forma como a política está sendo conduzida. Por outro lado, até para dar um pouco de esperança, se durante um tempo o Brasil tinha sido considerado como um país que talvez não precisasse mais de um olhar, de uma atenção e de um apoio da cooperação internacional, tudo que está acontecendo está, de novo, colocando como uma grande luz nos desafios. Então, eu acredito que toda a atenção internacional, a imprensa, a cooperação internacional estão de olho no Brasil, e talvez isso seja algo que a gente tenha que aproveitar e que se amarrar para fazer com que não passe esquecido o que está acontecendo e a gente possa se fazer força com esses apoios internacionais. Muito bem. Matheus, é isso? É resiliência e resistência, como diz a Valentina? Resiliência, mas muita resistência para defender os nossos territórios. Infelizmente, o governo que se apresenta vem tirando muitos direitos dos nossos povos indígenas, mas de todas as outras comunidades tradicionais, né? Ameaça o nosso território por meio do desmatamento, por meio das queimadas, mas também por meio das empresas, né? Da especulação imobiliária dentro dos territórios, principalmente aqui na região Nordeste.
do Brasil, mas também tem uma outra coisa que se contrapõe, que é o debate de hoje, que é a ameaça do alimento industrializado ao entrar no território, que a pandemia, a falta de apoio de políticas públicas do governo federal fez com que esses alimentos chegassem com mais forças ao território, porque tudo que era enviado para as terras indígenas era industrializado. Então, isso também é uma preocupação que a gente tem que ter, porque isso também vai levar doença para os territórios. E, assim, a resistência, ela existe, nós resistimos, né? Há 520 anos e seguiremos resistindo, mas, infelizmente, a perda da nossa biodiversidade, ela não vai ser recuperada. E isso também é que nos causa um desespero e uma decepção, e muitas vezes nos desperta um sentimento de que nós estamos caminhando para o fim, né? Muitas vezes para o fim no sentido da Casa do Branco. O branco aqui, lá fora está derrubando tudo, e a gente aqui na aldeia tentando preservar, e é tido como inimigo. É isso que eu não consigo entender enquanto jovem, eu tenho só 24 anos. Eu estou fora da aldeia estudando há 2 anos só. Foi a primeira vez que eu saí para fora, foi há 2 anos atrás, com 22 anos. E a cidade, as pessoas que se dizem civilizadas, elas não entendem que a competitividade que elas têm umas com as outras está destruindo o ser que eles são. Está destruindo o planeta, está destruindo a mãe que nos alimenta, que é a terra. Está perdendo o sentimento de pertencimento, porque a gente, às vezes, está esquecendo nessa competitividade, nessa ganância, que nós somos natureza. E isso, para mim, enquanto jovem, me causa um desespero quando eu penso que eu quero ter filho, e que eu quero ter netos, e que eu quero ter uma água limpa, que eu quero ter alimento, mas que também quero respirar um ar, né, limpo, saudável. Então, é esse o desafio que a gente tem, mas seguiremos sendo resistência, sim. Exatamente. E não precisa nem dizer que os povos indígenas, né, juntamente com os povos quilombolas, são exemplo, né, exatamente de preservação da natureza. A gente sempre tem que lembrar isso, apesar do, enfim, presidente da República achar o contrário, né? Agora, só para a gente encerrar, né, Valentina, eu queria que você desse o link aí para as pessoas que gostariam de conhecer mais sobre o Terra Madre, o Slow Food e todo esse evento que deve acontecer em novembro, e para poder se inteirar mais. Você pode falar agora? Certo. Convidar todo mundo, porque nesta sexta-feira, dia 16 de outubro, a gente estará lançando a programação do Terra Madre no site terramadrebrasil.org.br. Também acompanhar todas as iniciativas do movimento Slow Food, que vão muito além do evento Terra Madre Brasil, no site slowfoodbrasil.com. E convidar vocês para acompanhar dia por dia a programação do Terra Madre, que será muito rica, e até para pegar um gancho, né, com a nossa presença aqui do Matheus, no domingo, 22 de novembro, no período da tarde, teremos uma roda de conversa, onde o Matheus estará presente, junto com outros jovens, a Mauri Juruna, do povo Juruna, perto de Belo Monte, a Renatinha Peixe Boy, de Manaus, e a roda de conversa será mediada pelo Jerônimo Vilas Boas, que é parte da diretoria da Associação Slow Food do Brasil, com o tema Juventude de Comunidades Tradicionais e Povos Originários entre o Campo e a Cidade. Muito bem. Bom, essa é apenas a primeira conversa. Quando estiver chegando mais perto, a gente vai falar de novo sobre o Terra Madre e vamos dar mais detalhes. Mas valeu aqui a nossa conversa hoje. Valentina Bianco, coordenadora de parcerias institucionais da Associação Slow Food Brasil e representante do Slow Food Internacional no conselho dessa associação. Muito obrigada, Valentina, um abraço para você. Muito obrigada, Matheus, pela presença e pela sua fala, que foi muito inspiradora. E o Matheus Tremembé, agricultor, ele que realiza pesca artesanal, é da etnia Tremembé, da cidade de Tapipoca, no Ceará, e está estudando agronomia. Matheus, muito obrigada pela entrevista e por toda a luta do povo Tremembé durante centenas aí de anos, né, Matheus? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite e deixo aqui uma mensagem dizendo que somos todos parentes e seguiremos na luta com os dados em defesa da Mãe Terra, porque ela precisa da nossa parceria. Muito obrigada. Um forte abraço. Marilu, você é sempre muito parceira. Obrigada à Rádio Brasil Atual. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Foi um prazer. Até mais. Tchau. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.